A internet que a gente conhece, aquela de rolar tela, de clicar em links, fechar pop-ups, parece que ela tá com os dias contados. Mas o que vem depois não é exatamente aquela promessa da Web3 que a gente ouviu por anos. É outra coisa. É outra coisa. Uma internet movida por inteligência artificial, onde as máquinas conversam entre si em nosso nome. É sobre essa convergência, que alguns estão chamando de post-web, que a gente vai mergulhar hoje. E o material para isso é bem denso. Sim, para guiar essa conversa a gente tem um material bem robusto, desde a tese super detalhada da Outlier Ventures, que, cunhou muitos desses termos, até análises de mercado e artigos que já estão discutindo as implicações éticas e geopolíticas dessa transformação toda. O nosso objetivo aqui é ir um pouco além do jargão, né? É entender o que de fato é essa post-web, como ela funciona na prática e por que ela representa uma virada de chave tão grande. Que seria sair de uma economia da atenção, Exato. onde nosso tempo é o produto, para uma economia da intenção, onde o que importa é o resultado. A grande questão é, o que acontece quando os principais usuários da internet não são mais humanos, mas sim agentes de IA? Bom, para a gente entender para onde a gente vai, acho que vale a pena olhar um pouco para trás. Com certeza. A promessa da Web3 era incrível, né? Ler, escrever e possuir. Uma internet descentralizada. Mas na prática, usar aquilo era Complicado. muito complicado. Precisava de carteira digital, entender de gas fee, não pegou no povão. Uma das fontes da Outlier Ventures tem uma frase ótima sobre isso. Qual? Diz que a Web3 foi uma revolução de back-end. Uma infraestrutura poderosa que foi testada por humanos, mas que na verdade estava à espera de ser desbloqueada pelas máquinas. Exatamente. A infraestrutura estava lá, mas a interface era humana demais, complexa demais. Certo. É aí que o conceito de post-web se encaixa. A ideia é que a maior parte da internet transacional, tipo pesquisar preços, agendar serviços, pagar contas, vai ser feita por agentes de IA. E a gente? O que sobra para nós? Nós, humanos, vamos interagir com uma camada muito mais enxuta e focada, que a tese chama de FinWeb. Um espaço para criatividade, para conexão social, para as coisas que realmente exigem nossa cognição. Faz sentido. A inspiração que eles citam é a hierarquia de necessidades de Maslow. A gente delega a base da pirâmide para as máquinas. Ok, vamos trazer isso para a Terra. É como se, de repente, cada um de nós tivesse uma equipe inteira de assistentes pessoais super eficientes. Isso. Eles cuidam de toda a logística da vida, pesquisam o melhor voo, comparam seguros, pagam boleto antes de vencer. Tudo isso enquanto a gente está focado em outra coisa. E esses assistentes são os agentes de IA. Exato. São programas que entendem uma intenção, quero ir para a praia no próximo feriado gastando pouco, e executam todas as tarefas para que isso aconteça. E o contraste com o modelo atual é brutal. Hoje a gente vive na economia da atenção. Totalmente. O mesmo exemplo que uma das fontes usa. Você busca por seguro de viagem. O que você recebe? Uma enxurrada de links patrocinados, sites otimizados para o Google. E não necessariamente a melhor apólice para você. Exatamente. O objetivo do sistema não é resolver seu problema, é te manter clicando, é vender sua atenção. As redes sociais são o auge disso, né? Com algoritmos projetados para nos viciar. E na economia da intenção, essa lógica se inverte. Totalmente. O agente de IA pega sua intenção, encontrar o melhor seguro de viagem para as férias de esqui da minha família na Argentina e vai direto ao ponto. Ele não é influenciado por anúncios, a interface dele não tem um botão piscando para te distrair. O valor sai do processo de te manter engajado e vai para o resultado de te entregar a melhor solução. Pense no que isso significa. Toda a base da economia digital dos últimos 20 anos, o clique, o tempo na página, o engajamento, de repente se torna irrelevante. Nossa! O único jogo na cidade passa a ser a eficiência e o resultado. É uma mudança de regras sísmica. Ok, a ideia é fascinante. Ter esses agentes trabalhando pra gente 24/7. Mas isso me leva a uma pergunta imediata. A confiança? Exato. Como a gente confia nesses agentes? Se eu vou dar autonomia para um software comprar coisas e tomar decisões com o meu dinheiro, preciso ter certeza de que ele é confiável e que suas ações são verificáveis. É aí que o blockchain entra na história, certo? É a peça que estava faltando. É exatamente aí. Uma tecnologia não funciona sem a outra.
Elas se completam? Uma sinergia. Perfeito. A IA sozinha é incrivelmente poderosa, mas tem problemas que todo mundo já ouviu falar. Tem um efeito caixa preta. Que é quando a gente não sabe como a IA chegou numa decisão. E claro, a enorme preocupação sobre quem é dono dos dados que ela usa. O blockchain, ou a tecnologia DLT de forma mais ampla, funciona como uma camada de confiança que resolve esses problemas. Certo, mas como isso acontece na prática? Como um registro de transações digitais torna uma IA mais confiável? De algumas maneiras cruciais. A primeira é verificabilidade e proveniência. O blockchain é, por natureza, um registro imutável e transparente. Então, a gente pode registrar de onde vieram os dados que treinaram uma IA, passo a passo do seu processo de decisão e cada ação que ela tomou. Isso nos dá o que chamam de IA explicável. Entendi. Uma das fontes da Origin Trail fala sobre o grafo de conhecimento descentralizado deles, que é basicamente uma forma de garantir que a IA só use dados verificados e cuja origem a gente consegue rastrear. Entendi. É como se o blockchain fosse o VAR da internet, né? Boa analogia. Ele revisa cada jogada da AI e deixa tudo registrado para que não haja dúvidas. Isso também resolve a questão da responsabilidade, imagino. Exato. Leva diretamente à responsabilização. Se um agente comete um erro, compra o voo errado, investe mal o seu dinheiro, o blockchain fornece uma trilha de auditoria perfeita. Para descobrir o que deu errado. Exatamente o que deu errado e por quê. Não tem como esconder. Mas tem um terceiro ponto que é talvez o mais importante: a agência econômica. Agência econômica, o que é isso? Para esses agentes fazerem coisas no mundo real, eles precisam de dinheiro, mas não o nosso dinheiro no banco. Certo. Eles precisam do que as fontes da CoinGeek e da Flagship chamam de dinheiro de máquina, uma forma de valor digital que eles possam usar para pagar por serviços de forma autônoma. Dê um exemplo. Por exemplo, para fazer uma busca, talvez o agente precise pagar uma fração de centavo a uma outra IA especializada em análise de preços. O blockchain, com as criptomoedas, fornece esse sistema de pagamentos nativo para máquinas. Dinheiro de máquina. Eu tô imaginando minha geladeira usando cripto para pagar pelo leite quando ele acaba. É esse o nível de autonomia que a gente está prevendo? É exatamente esse o nível. A geladeira percebe que o leite está acabando. O agente dela encontra a melhor oferta no mercado mais próximo, faz o pagamento e agenda a entrega, sem nenhuma intervenção humana. Nossa! O blockchain dá à IA uma base de confiança e uma carteira para operar no mundo. Fantástico! E a via de mão dupla, certo? O que a IA faz pelo blockchain? Ela o torna muito mais inteligente. A IA pode otimizar o funcionamento das redes blockchain, torná-las mais rápidas e eficientes. Certo. Pode reforçar a segurança detectando padrões de fraude em tempo real de uma forma que seria impossível para humanos. E o mais interessante, ela pode turbinar os contratos inteligentes. Como assim? Imagina um contrato que não é apenas um código rígido, mas que incorpora um modelo de IA. Ele poderia, por exemplo, executar a compra de ações com base numa análise de sentimento do mercado em tempo real, ou ajustar os termos de um seguro automaticamente com base em dados climáticos. Nossa, isso é gigante. A gente está falando de reconstruir a internet do zero, porque parece que toda a infraestrutura atual, da Amazon Web Services ao Google Search, seria fundamentalmente desafiada por esse modelo. É uma boa pergunta. Como seria a arquitetura dessa nova internet? A tese da Outlier Ventures desenha isso de uma forma bem clara que eles chamam de pilha de tecnologia do pós-web. Vamos pensar nisso como construir um novo tipo de cidade. Gosto da analogia. Manda ver. Ok. Na base de tudo, você precisa da infraestrutura física. As estradas, a rede elétrica, O hardware. o hardware. No nosso caso, isso é a computação, o armazenamento de dados e a conectividade. Essa camada é o que chamam de DePIN, ou redes de infraestrutura física descentralizada. Certo. Em vez de depender de alguns data centers gigantes da Amazon ou do Google, o poder computacional viria de uma rede global de dispositivos contribuídos por pessoas e empresas. É uma ideia que está ganhando muita força. A sua placa de vídeo que ficou ociosa poderia estar processando dados para uma IA e você seria pago por isso. Exatamente. Acima dessa infraestrutura, na nossa cidade, a gente precisa das leis, dos cartórios, dos bancos. As regras do jogo. Isso, um sistema para garantir que tudo funcione com confiança.
Essa é a camada DLT. O blockchain, os contratos inteligentes e as carteiras digitais, que se tornam o centro da nossa identidade online. É o cartório digital que carimba e valida tudo. Ok. Então temos a fundação física com o DePIN e as regras do jogo com o DLT. O que vem no topo? No topo, temos os cidadãos vivendo e trabalhando na cidade. Essa é a camada agêntica. São os próprios agentes de IA, os modelos que os governam e os protocolos que eles usam para se comunicar uns com os outros. Entendi. E o mais interessante é que isso cria um ciclo virtuoso, um flywheel. Mais adoção de IA exige mais infraestrutura DePIN e DLT. Uma infraestrutura mais robusta permite IAs ainda mais poderosas. Uma camada alimenta a outra. Isso soa poderoso, mas também um pouco assustador. Se temos esses agentes superinteligentes operando por conta própria numa infraestrutura que ninguém controla centralmente, o que impede que as coisas saiam do controle? Isso me leva direto às questões éticas, que as fontes da SmithOz e da IBM exploram bem. Aí o buraco é bem mais embaixo, porque as questões éticas são enormes. A mais óbvia é a privacidade. Claro. Para serem úteis, esses agentes precisam nos conhecer intimamente, saber nossas preferências, nossos hábitos. Uma das fontes fala sobre a necessidade de privacidade desde a concepção, ou privacy by design. Ou seja, a tecnologia já nascer segura. Exato. Nascer com a premissa de coletar o mínimo de dados possível e criptografar tudo. Mas o risco de vazamentos ou mau uso é imenso. E tem a questão da responsabilidade. Quem a gente processa quando o carro autônomo que o meu agente contratou bate? Colaboração adversarial. O que é isso? A ideia é que a IA pode até fazer 99% do trabalho, analisando dados e sugerindo ações. Mas a decisão final, em momentos críticos, ainda seria humana. Ah, entendi. A IA critica o trabalho do humano e o humano aprova a ação da IA. Isso mantém a responsabilidade e a dignidade humana no centro do processo, pelo menos para decisões de alto risco. E o potencial para o mal, claro. Agentes poderiam ser usados para criar desinformação hiperpersonalizada. Feita sob medida para explorar as fraquezas de uma pessoa. Exato. Ou para lançar ataques cibernéticos em uma escala nunca vista. Sem dúvida. E por fim, o impacto no emprego. É a faca de dois gumes de sempre. Muitas funções, especialmente as repetitivas, podem ser automatizadas. Operadores de telemarketing, analistas de crédito, Motoristas. até mesmo alguns tipos de motoristas. Ao mesmo tempo, a mesma fonte da SmithOz aponta que novas profissões vão surgir. Especialistas em ética de IA, engenheiros de robótica, curadores de dados. A transição vai ser o desafio. Vai ser dolorosa e a chave é o foco em aprendizado contínuo e nas habilidades que as máquinas não têm. Criatividade, empatia, pensamento crítico. Certo. Falamos da teoria, da tecnologia, da ética, mas o que isso tudo significa na prática hoje? Para as empresas que estão nascendo, para a economia global, isso já está acontecendo. Com certeza, não é mais ficção científica. Uma das fontes mais provocadoras da Outlier Ventures fala sobre a morte da teoria clássica das startups. Nossa, forte. O modelo que a gente conhece, criar um app, gastar milhões em marketing para atrair usuários, conseguir engajamento, está se tornando obsoleto. O jogo não é mais B2C, Business to Consumer. E qual é o novo jogo? O foco está se tornando A2A, agente para agente. Peraí, A2A? Isso soa muito impessoal? Quer dizer que as empresas do futuro não vão mais se importar com a experiência do cliente, com o design bonito, com a força da marca? Vão focar só em ser a opção mais barata ou mais rápida para um robô escolher? É uma ótima pergunta. Não significa que a experiência humana desaparece, mas ela se desloca para aquela FinWeb que a gente falou. Certo. Para a startup que oferece um serviço transacional, uma API de pagamentos, um serviço de logística, o seu cliente principal não é mais uma pessoa, é um agente de IA. Entendi. O sucesso não é medido por quantos downloads você tem, mas se o seu serviço é tão eficiente que os agentes te escolhem milhões de vezes por segundo. A competição passa a ser por eficiência de máquina. E os ciclos de crescimento? Que levavam anos podem se comprimir para semanas porque os agentes adotam novas tecnologias instantaneamente. Isso muda tudo. E abre espaço para que tipo de negócio? Para modelos que hoje parecem de nicho.
Pense em DAOs, as organizações autônomas descentralizadas, mas geridas por IAs que otimizam as operações. Mercados de dados onde a gente finalmente pode monetizar nossas informações de forma segura, com nossos agentes negociando acesso em nosso nome. Cadeias de suprimentos globais que se ajustam em tempo real a qualquer disrupção. E isso não fica só no mundo das empresas, né? Uma fonte do Arab News mostra como isso já virou questão de geopolítica. Sim. O artigo destaca a região do Oriente Médio e Norte da África, a MENA. Com uma população super jovem e conectada e governos investindo bilhões em tecnologia, eles estão se posicionando para serem os primeiros a adotar esse paradigma. Eles não querem ficar para trás na próxima onda da economia digital. É uma corrida global. A forma como o valor é criado, como as nações competem, tudo está sendo redefinido por essa convergência. Uau! Então, para amarrar tudo, a gente está saindo de uma internet que a gente navega com os dedos e os olhos para uma internet que age em nosso nome. Exatamente. A nossa relação fundamental com o mundo digital está prestes a mudar. Completamente. Se a gente pudesse destilar uma única ideia de todas essas fontes, seria esta. A convergência da IA e do blockchain não é só mais uma atualização. É a criação do post-web. Um paradigma totalmente novo. Construído sobre essa economia da intenção. A gente está deixando para trás um modelo de humanos caçando informação e delegando tarefas para agentes autônomos que operam com a confiança e a capacidade econômica que o blockchain oferece. E as implicações são profundas. Isso transforma como negócios são criados, como o valor é distribuído e o que significa estar online. Os desafios, como a gente viu, são gigantescos, éticos, técnicos, sociais. Mas o potencial também é enorme. Também é imenso. O potencial para uma internet mais eficiente, mais justa e que de fato sirva às nossas necessidades, e não o contrário. O que nos deixa com uma última provocação para pensar. À medida que esses agentes aprendem nossas preferências, nossos valores, nosso jeito de ser, eles se tornam extensões digitais de nós mesmos. Moldados com nossos dados, nossa história, nossa personalidade. E isso levanta uma questão fascinante. Em que ponto essas cópias digitais, que agem em nosso nome, merecem ter seus próprios direitos ou proteções? E onde termina nossa identidade e começa a identidade do nosso agente?